E aí, minha gente linda, maravilhosa, olha aqui, né? Eu não paro muito de ler porque eu tenho que, né, falar um pouco também do meu livro, né? E já chegou aí, né, em Natal, para quem quer, eu posso estar enviando também para todo o Brasil, né? Quem quiser pode contactar comigo pelo meu mensagem que eu estou enviando. E o mais tocante em mim, cada vez que eu leio, né? É como se eu estivesse lendo uma Bíblia, né? Na verdade, assim. Não, claro que não é igual. Eu digo assim, no sentido de me relembrar alguns versículos da Bíblia que ficaram marcantes em mim, né? Como, por exemplo, né? No primeiro capítulo daqui do meu livro, eu vou estar mostrando aqui que é Mateus 6,33, né? Que é mais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E essa parte de acrescentadas é que você tem e o que você que mais será acrescentado com o que você já tem, né? Então é muito lindo, é muito lindo. E aqui também fala no princípio era o verbo e o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Então, muitas pessoas ainda acham que como que se diz, que nós vemos do macaco, da explosão e tal, né? Mas olhando bem aqui a natureza e tudo, existe um Criador. Porque imagina, para ver uma mesa dessa aqui, um exemplo, né? Alguém teve que pensar, alguém teve que criar, porque nada vem, né, através do pensamento, né, do que foi criado antes no pensamento, para poder se tornar real. Como que vai explodir o mundo, né, e dividir em partículas, e aí vem os macacos vão evoluir. Isso para mim não tem sentido. Né? Houve um criador, houve alguém que pensou, que criou. E o mais interessante que eu acho também é que Deus criou o mundo primeiro, assim, fez tudo nele, tudo. E por último, criou o ser humano, por último. Então, ele não criou o ser humano primeiro, ele criou todas as coisas e depois acrescentou com o homem, né? Para depois pensou, o homem não pode viver só, então eu vou ter que dar uma companheira, ele falou, né? Pensou. Aí veio a mulher das costelas, né, de Adão. E Deus não criou duas pessoas ao mesmo tempo, ele criou um. E de um se formou a companheira, né? Então, as coisas de Deus, elas são perfeitas mesmo, assim, porque Ele planejou tudo pra gente. Ele primeiro deu tudo que a gente precisava, fez tudo que a gente ia precisar, para depois nos criar. Então, não tem lógica como que a gente veio de macaco. Eu mesmo não vim de macaco. Eu vim do rei, dono do ouro, da prata, o dono que criou tudo isso aqui, né? Essas riquezas. E esse livro para mim tem sido muito importante porque eu me redescobri como pessoa, meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual a minha missão aqui, porque nós viemos nesse mundo com um propósito. E quando a gente não sabe qual o propósito, né? A gente acaba
indo para caminhos que a gente mesmo não entende, né? Até chegar ao nosso Deus grande. Então, quando a gente tem uma ajuda, um conhecimento de alguém que nos ensinou, que nos mostrou antes tudo, então é muito mais fácil a gente saber o caminho que a gente deve tomar, né? E eu levei muitos anos para entender isso, né? Que eu descobri o meu propósito aqui. O meu propósito é um chamado, né? E o meu objetivo é uma meta. Então, o meu objetivo aqui é um e o meu propósito é a outra. E eu sempre digo assim, sabe? Falta de conhecimento, a falta de ensinamento sobre como devemos ser semelhança de Jesus, nos leva a sofrer nesse mundo, né? A carregar um fardo pesado. E esse fardo que a gente carrega, na verdade, poderia ser muito leve se a gente tivesse já conhecido Jesus há muito tempo, né? Então o fardo poderia ter sido leve. Mas como o conhecimento é a base de todo o processo da vida, né? Nos foi tirado, não nos foi dado. E muitas pessoas elas morrem sem antes descobrir esse propósito, o que é muito triste, né? Mas eu agradeço muito a Deus pela minha cura. No segundo dia de operação que eu fui operada, eu já estava agradecendo na igreja. Eu estava na igreja lá agradecendo a minha cura na segunda semana de operação que eu fui operada. Quer dizer, eu estava já agradecendo algo que Deus fez para mim muito grande. E para mim, agradecer antes de você ter é tudo, né, que eu aprendi. Porque a gente muitas vezes nem agradece as coisas que Deus faz. Por exemplo, hoje eu acordei, hoje eu estou aqui, tomando sol aqui. E já agradeci muito, né? Já agradeci porque é um dia que eu estou tendo a oportunidade de aprender. É um dia que eu estou aqui para buscar a presença do Senhor na minha vida. Porque como eu fui em vários caminhos, antes eu achava que eu precisava de um incenso, de uma vela, de pedras. E eu ficava conectada com coisas que achava que me preenchia, mas não me preenchia, porque depois vinha uma dificuldade, vinha um problema e eu não sabia como fazer. E eu tinha que estar dependendo de algo ali físico, material, para poder estar achando que eu estava me enchendo, né? E aí quando eu descobri que eu não precisava de nada disso, né? Tudo foi ensinado dos antepassados, que as tradições, né, de imagens, de pedras, eu sei que as pedras são boas, são coisas de Deus e tudo, mas eu não preciso delas para ir até Ele. Eu posso ir até Ele sem nada, em qualquer lugar, em qualquer momento. E quando eu passei por essa situação de doença, né, de maligno, eu entendi
que se eu não tivesse ali o Espírito Santo comigo, eu não teria conseguido como eu consegui. Então Jesus fala, meu fardo é leve e suave. Então quando você tem Jesus, você tem tudo. Você não precisa de nada. Nada, porque tudo mais o será acrescentado. Então nem todo mundo vai ser rico nesse mundo. Nem todo mundo vai viver em abundância nesse mundo. Que na verdade, a riqueza maior na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Que ele que nos guia, que ele que nos traz, como que diz, ele que nos mostra como devemos fazer nas nossas vidas. A nossa orientação vem dele. Então, eu sempre digo, Espírito Santo, vem, pega na minha mão, esteja comigo, coloca a palavra certa na minha boca. O que eu devo comer, eu vou comprar no supermercado, eu falo, o que eu devo comprar? Se for para o meu corpo ter um bom alimento, me mostra aquilo que eu devo comprar. E ele me mostra tudo aquilo que eu devo comprar e aquilo que eu devo comer. E quando vem da carne, eu sei, porque eu sinto que não é da carne, que é da carne. Então, eu posso até comer, mas moderadamente. E às vezes, né? Porque a gente ainda é carne aqui, então a gente não até Jesus foi atentado, Jesus foi o único que não caiu na tentação. Então não vai ser sempre que a gente vai ser igual a Jesus, porque nós ainda somos humanos, né? Mas a gente tem que estar atento, né? Orai e vigiai, essa é a palavra, orai e vigiai. E é isso. Então o meu livro ele fala muita coisa sobre inspiração da Bíblia, né? E foi uma coisa assim que eu não esperava, foi um propósito de Deus na minha vida, porque foi Ele que colocou esse livro na minha vida, foi Ele que disse como teria que ser esse livro. Todo o tempo eu fui sendo guiada pelo Espírito Santo, que eu nem sabia que no final eu ia passar pelo que eu passei. E nem quando eu estava passando, eu imaginava que estava tudo já planejado. É incrível, esse Deus é incrível. E eu hoje estou aqui, graças a Deus, mais um dia, de muita paz, muita vitória, muita coisa aconteceu na minha vida. E os meus testemunhos vão ser contados a cada um deles. E o que Deus tem feito na minha vida, tremenda, e Ele pode fazer na sua também. É só você abrir a porta, é só você aceitar que ainda há tempo, ainda há esperança. Se você acordou hoje, se você está aqui, se você está me escutando, ainda há esperança. E eu quero fazer um pedido para você, muito grande, que está aqui me escutando, que está aqui, que perdeu esse tempo aqui. Me coloca lá, divide esse vídeo com outras pessoas, para que eu possa crescer aqui no meu canal, né? E eu possa estar trazendo meus testemunhos enquanto Deus está me dando vida, para abrir a boca. Porque tem muita coisa para me contar. Só que eu ainda não sei ainda como fazer. Porque eu não tenho experiência muito de gravar vídeo, eu tenho um pouco ainda de vergonha, eu não tenho aquela experiência ainda de muita gente, né? Mas eu estou começando e Deus tem pedido para me falar muito sobre meus testemunhos, para ajudar outras pessoas. E isso foi antes de eu saber que tudo isso ia acontecer, eu já tive essa revelação, que eu tenho que abrir a boca, que eu tenho que falar. Mas eu não sabia o que era, não tinha nem noção do que era. Eu falava para minha amiga, a Maria, eu tenho algo para falar, é tão forte, tá assim no meu peito explodindo assim. E isso tem que sair, porque se isso não sair, eu não sei, é algo assim muito forte. É algo que eu tenho que sair falando, e era sobre Jesus. Eu já sabia que era sobre ele, mas eu não sei, eu falava,
Mas eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para dizer, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar, porque eu ainda, no momento, não tinha e ainda não tenho muito conhecimento da Bíblia, né? Então eu não sabia o que eu ia falar, o que eu ia dizer. Mas ele já vinha falando para me falar, abrir a boca. Então, quando veio o livro, a oportunidade de fazer o livro, foi que eu fui entender que ali era uma maneira de eu falar também. E também quando veio o diagnóstico, aí foi a minha cura. Aí foi que eu fui entender o propósito de Deus, por que eu tinha que abrir a boca e por que eu tinha que falar. É por isso que eu peço que vocês me ajudem, que estão vindo aqui, que vocês dividam com outras pessoas, por favor, o meu vídeo, para que eu possa estar crescendo também no meu canal e podendo também criar mais coragem de falar coisas que eu tenho para falar. E eu peço que Deus proteja cada um de vocês aqui que estão vindo, que traga o conhecimento, a sabedoria, que abra os olhos espirituais de vocês, que vocês sejam realmente luz aqui nesse mundo, porque quanto mais luz, menos maldade haverá aqui. Então, todo joelho confessará e todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só existe um Deus. E como a internet leva em lugares que a gente nem imagina, um dia isso vai acontecer, porque já está chegando a hora. Não perca tempo, não perca tempo. Não fique duro. Amoleça seu coração, abra a porta, deixe Deus entrar, Ele vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. E a minha família toda foi batizada. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos.